Olá, amores. Sou Lúcia Santos e a nossa aula de hoje é para falar sobre o sistema reprodutor masculino. Este sistema ele é responsável pela produção dos gametas masculinos. Este processo é chamado de espermatogênese. Mas ele também é um sistema responsável por uma função endócrina, por produzir o hormônio masculino chamado de testosterona. Por isso, e para isso, o sistema reprodutor masculino é formado por várias estruturas, algumas que você pode observar visivelmente, como é o caso do saco escrotal e do pênis, e outras estruturas internas, como acontece o caso do testículo, do epidídimo, do canal ou ducto deferente, das vesículas seminais, próstata e uretra. Então, portanto, nós temos escroto, testículos, epidídimos, canais ou ductos deferentes, vesícula seminal, próstata, pênis, uretra. Então, o que é o escroto? Vamos falar do saco escrotal. O saco escrotal ele é uma bolsa externa e essa bolsa externa serve para proteger os testículos e também serve para manter uma temperatura abaixo da temperatura do corpo para que aconteça a espermatogênese. Depois, nós temos os testículos, e aqui dentro dos testículos nós temos a produção tanto de espermatozoides quanto de testosterona. Vou falar daqui a pouquinho mais propriamente em que parte eles acontecem. E o que é a testosterona? A testosterona é um hormônio sexual masculino produzido no testículo, mais precisamente pelas células intersticiais. Ela é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, pela distribuição de pelos no corpo, pelo aumento do tamanho do pênis, o aumento do tamanho dos testículos e o aumento da bolsa escrotal. Como eu falei ainda há pouco, os testículos eles precisam de uma certa temperatura para que aconteça a espermatogênese. O que é a espermatogênese? É a formação de espermatozoides. Então, como ele é um processo muito sensível, ele tem que acontecer a uma temperatura ideal, que seja de mais ou menos 33 graus centígrados. Então, é por isso que os testículos eles não ficam dentro da cavidade abdominal, eles ficam abaixo, no saco escrotal. E isto propicia a redução da temperatura do corpo, facilitando com que aconteça a espermatogênese. Logo depois que o testículo produz os espermatozoides, existe uma estrutura espiralada logo em cima dos testículos. Essa estrutura é chamada de epidídimo. E depois que o espermatozoide é produzido, ele é armazenado nessa estrutura, onde vai acontecer, além do armazenamento, a maturação dos espermatozoides. Então, ele armazena e faz a maturação desses espermatozoides. Depois, esses espermatozoides serão conduzidos por este tubinho que sai do epidídimo. E este tubinho ele é chamado de canal deferente ou ducto deferente. Então, no momento de uma excitação sexual, esses espermatozoides vão sendo levados por esse canal deferente. No caminho, existem duas glândulas chamadas de vesículas seminais. Então, saindo do testículo direito e do testículo esquerdo, eles passam pelas vesículas seminais. Ao chegar próximo à vesícula seminal, eles vão receber uma secreção dessas vesículas aqui. Então, a vesícula seminal produz um líquido, tá, chamado de líquido seminal, e isso vai facilitar, o líquido seminal ele vai facilitar o transporte desses espermatozoides, além dele conter já uma espécie de nutrientes para o espermatozoide. Depois, nós temos a fusão desses dois ductos deferentes, entrando numa outra glândula chamada de próstata. A próstata também produz um líquido chamado de líquido prostático. E o líquido prostático também será lançado sobre os espermatozoides. Então, quando sai daqui, que esses dois ductos deferentes se unem, formando um ducto ejaculatório,
Esse líquido já é chamado, essa secreção já é chamada de esperma ou sêmen. O que é o esperma ou sêmen? É um conjunto do líquido seminal, do líquido prostático, de outros líquidos e mais dos espermatozoides, que vão entrar no pênis por um canal chamado de uretra. É através da uretra que esse sêmen ou esperma será eliminado, será ejaculado. Então, esses movimentos todos acontecem por contrações musculares, por movimentos peristálticos. É interessante também que bem aqui existem duas glândulas chamadas glândulas de Cowper. Essas glândulas de Cowper, ou glândulas bulbouretrais, elas produzem um líquido que vai lubrificar também este canal aqui, tá? Facilitando também a limpeza desse canal aqui contra a acidez da urina. E olha aqui o que é interessante, no testículo existem estruturas chamadas túbulos seminíferos. Então aqui nesses túbulos seminíferos é que vai acontecer a produção dos espermatozoides. Então os espermatozoides permanecem pelo menos 3 dias para poder acontecer a maturação aqui dentro do epidídimo, onde eles vão receber a cauda, né, e depois eles vão ser amadurecidos e transportados. Já falamos então, né, dos testículos, do epidídimo, do ducto deferente. O que mais nós podemos acrescentar aqui? Quando se fala em vasectomia, se fala neste corte aqui, ó, o corte do ducto deferente. Então, a vasectomia é um método de esterilização masculina, onde se faz um corte no ducto deferente para que os espermatozoides não passem. Então, o homem ele até ejacula, mas ele não ejacula espermatozoide, ele ejacula apenas os líquidos. Esse processo é chamado de vasectomia. Muitas pessoas falam do exame de próstata, né? Que o homem precisa fazer o exame de próstata. Então, qual é a função da próstata? Ela armazena, ela secreta um fluido claro, levemente alcalino, e que isso vai ajudar o espermatozoide, né, na sua movimentação. O outro resto do fluido seminal é produzido pelas vesículas seminais. É muito importante que este fluido seminal ele seja alcalino para neutralizar a acidez do trato vaginal, evitando que o espermatozoide possa morrer ou possa dificultar a sua chegada. E também é interessante que a próstata ela contém vários músculos que ajudam a expelir o sêmen durante a ejaculação. Note que o toque retal é para observar o estado da próstata. Este aqui é o exame que muitos homens fazem depois de uma determinada idade para ver como é que está essa próstata, se está com câncer, se não está. E o pênis, é através do pênis, né, da uretra, que o sêmen é expelido. Além dele servir de um canal de ejaculação, ele também elimina a urina. Portanto, o pênis ele é um órgão de cópula masculino que vai levar o espermatozoide até a parte do sistema reprodutor feminino durante uma relação sexual, mas o que é interessante é que dentro do pênis tem a uretra, e que a uretra serve tanto para eliminar a urina quanto para eliminar o sêmen. Existe na cabeça do pênis uma estrutura chamada de glande e a pele é chamada de prepúcio. Muitas crianças nascem com uma pele muito grande, né, uma quantidade muito grande desta pele, e aí ela fica cobrindo a glande e às vezes a criança tem dificuldade para urinar. Então, esse prepúcio aqui, ele nada mais é do que a pele, que vai cobrir a glande do pênis. Mas quando está muito, como é que eu posso dizer assim, muito grande, ela pode também atrapalhar a urina, a saída da urina. Então, a gente chama isso de fimose. Algumas pessoas, por questões religiosas, fazem a circuncisão e a outras por uma parte médica mesmo, tá? Então, a fimose normal é que o prepúcio esteja aqui e a glande esteja aqui. Então, quando tem fimose, você nota que a pele está cobrindo toda a glande, então ele não fica retraído. E a cirurgia é para isso, para recolher essa pele aí. Bem, meus amores, era sobre isso que a gente ia falar, tá? Sobre o sistema reprodutor masculino. Lembrando, então, que... Vamos voltar aqui para o nosso primeiro slide. Só para lembrar.
Observe que o testículo ele tem dupla função, tá? Então, o aparelho reprodutor masculino é formado por partes externas e internas. O pênis é o órgão de cópula masculino que penetra no sistema reprodutor feminino. Numa relação sexual, ele é responsável por passar para a mulher os gametas masculinos. Vimos que o testículo tem dupla função, ele faz os espermatozoides, portanto, ele faz espermatogênese, isso acontece nos túbulos seminíferos, e também ele produz testosterona numas células que tem aqui chamadas células de Leydig. Lembrando que a testosterona é responsável por desenvolvimento das características sexuais masculinas. Então, depois que o espermatozoide é produzido, ele é armazenado nessa estrutura chamada epidídimo, sofre maturação e depois vai migrar por essa estrutura aqui chamada de ducto deferente. Esse ducto deferente é que vai levar os espermatozoides para a cavidade pélvica. Nessa cavidade pélvica, você tem as vesículas seminais, e essas vesículas seminais produzem um líquido viscoso, amarelado e rico em nutrientes. Depois, esses ductos deferentes vão se unir e vão entrar na próstata. A próstata vai lançar um outro líquido, chamado de líquido prostático, que é um líquido esbranquiçado, leitoso e alcalino. Aí, a partir daí, agora nós temos o esperma ou sêmen, que entrará na uretra e será expelido numa ejaculação. E as glândulas bulbouretrais são aquelas glândulas que vão lubrificar e limpar a uretra. E também lembrando que esse líquido que as glândulas bulbouretrais produzem já pode sair um pouquinho de espermatozoide. Então, precisa ter muito cuidado numa relação sexual quando você não usa preservativo. Amores, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino e a função de cada uma delas neste processo. Bons estudos para vocês.